Estamos de volta com o programa Felicidade Urgente. Olha, uma história de amor que foi passada de pai para filho. Com mais de 60 anos de história, o Abrigo Deus e Caridade apoia idosos na cidade de Macaíba. O projeto filantrópico já atravessou 2 gerações. Neste período de pandemia, onde os idosos são o maior número do grupo de risco, a casa passa por um de seus maiores desafios e precisa das nossas doações. Veja na matéria. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história do Abrigo Deus e Caridade, que abriga, né, como o próprio nome já diz, pessoas idosas, né, as pessoas mais necessitadas, idosos que estão precisando desse apoio. Estou conversando aqui agora com o Paulo, né, que é o responsável lá pelo abrigo, e eu queria que você contasse um pouquinho, Paulo, para a gente sobre a história lá da casa, que você já tem mais de 60 anos de história, né? Conta um pouquinho do grupo, como foi que tudo começou e como é que vocês trabalham hoje. A história do abrigo data da década de 1950. O abrigo foi fundado em 1956 por Gustavo Lima, que era o meu pai, junto com um tio meu, então é uma coisa já de família isso aí, né? E eles fundaram o abrigo com o objetivo inicial de acolher os idosos que viviam nas ruas no município de Macaíba. Então o objetivo inicial era só esse, era só uma casa para colocar os idosos para que eles não ficassem na rua. E ao longo do tempo a instituição foi crescendo, né? E foi acolhendo cada vez mais idosos. Eles começaram com 5 ou 6 idosos, acolhidos em alojamentos individuais, e depois, com a demanda, hoje a gente tem 22 idosos, mas o abrigo chegou a acolher mais de 30 idosos, em meados dos anos 70, 80, mais ou menos. E como é que está hoje, Paulo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as atividades da casa. Lá no abrigo, vocês oferecem alimento, abrigo, né, para esses idosos. Quais são as atividades que vocês fazem lá com eles? Bom, nós acolhemos, como eu falei, em alojamentos individuais, né? Os idosos. É uma característica que a gente tem que diferencia o nosso abrigo, a nossa IUP, de outras IUPs. A maioria das IUPs, elas não têm alojamentos individuais, ela tem alojamentos coletivos. E nós temos alojamentos individuais com banheiro interno. Então, cada um tem sua suíte lá, né? Bem simples, né? Uma coisa bem simples, realmente, mas que o idoso, ele consegue identificar aquilo ali como o lar dele, a casa dele. Então, eles moram lá. Tem idosos lá que já moraram durante mais de 25 anos no abrigo. Então, aquilo ali passou a ser a história dele, né? A casa do idoso lá. E hoje a gente tem uma parceria muito grande com a prefeitura do município de Macaíba, no caso, porque sem parcerias as instituições filantrópicas, elas não conseguem sobreviver. E apesar dessa parceria com a prefeitura, a gente precisa de doações, né? De arrecadar mantimentos, doações em dinheiro, então diversos tipos de contribuições da população em geral, né? A gente necessita disso aí. Então, o que é que a gente oferece? A gente oferece a moradia do idoso, o atendimento médico através da parceria com a prefeitura. Então, o médico da prefeitura vai mensalmente ao abrigo. Nós temos também uma técnica de enfermagem que está lá durante toda a semana, e é da prefeitura da cidade, então atende aos idosos lá constantemente. Temos parcerias também com instituições privadas, a exemplo de algumas universidades que fazem algumas atividades no abrigo, né, desenvolvem algumas atividades, alguns estágios são feitos na instituição, e parceria com órgãos como o CREAS, que desenvolve algumas atividades também, passeios externos. Então, o que a gente pode oferecer de lazer e de cuidados, com as condições que a gente tem, a gente procura oferecer. Paulo, e nesse momento de pandemia, né, a gente está falando de um abrigo de idosos, que é grupo de risco. Eu acredito que o trabalho de vocês deve ter aumentado bastante, né? O cuidado com o coronavírus também deve estar bem maior. Como é que vocês estão fazendo, né? Como é que estão aí as medidas de vocês de segurança para proteger esses idosos que estão lá no abrigo? Ananda, eu estou no abrigo já há mais de 24 anos. Eu acho que esse foi o pior período
pelo qual a gente passou nessa história da instituição. Eu sei que não é só a nossa casa, mas outras instituições que acolhem idosos estão passando ainda por essa situação. Então tem sido muito difícil, né, a gente conseguir manter a instituição e controlar a chegada ou o avanço da doença. Infelizmente, nós fomos atingidos pela doença. Então, a Covid chegou ao abrigo através de um idoso que fazia hemodiálise. Era o maior perigo que a gente tinha, a gente procurou evitar ao máximo, mas ele saía da instituição, precisava fazer a hemodiálise dele, ia em carro com outras pessoas também, né, até o local onde ele fazia hemodiálise, e ele infelizmente passou para alguns funcionários nossos, nós tivemos que afastar funcionários, e chegou a contaminar dois outros idosos. Então foi um período assim terrível, foi no início do mês de junho, e a gente passou por uma situação muito complicada mesmo. A situação já estava complicada, e com esse problema se agravou muito. Então a gente ficou muito temeroso que contagiasse a instituição como um todo, né? Então teve que tomar medidas drásticas de isolamento. As medidas já estavam sendo tomadas, né? A gente já tinha fornecido máscara para todo mundo, álcool em gel, já tinha feito reuniões. Os órgãos de saúde foram até a instituição, fizemos reuniões com os idosos, fizemos reuniões com os funcionários, mas infelizmente com a chegada da doença a gente tem que radicalizar algumas coisas. Então proibimos visitas, os idosos ficaram isolados nos seus alojamentos, a refeição não pôde ser mais coletiva, tivemos que fazer refeições nos próprios alojamentos. Então isso foi muito complicado, porque até a questão mesmo emocional de cada idoso foi afetada. Alguns ficaram muito depressivos, então teve que tratar isso de forma individual, de forma coletiva também, explicando a eles o que estava acontecendo, explicando a eles que aqueles cuidados eram necessários para aquele momento. Está sendo ainda difícil, mas graças a Deus a gente está começando a respirar um pouco, né? Pelo menos não contagiou mais nenhum idoso. Para quem está assistindo a gente, né, que quer ajudar, que quer conhecer o trabalho de vocês, que quer ajudar até de forma financeira, né, vocês a passarem por essa dificuldade, como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês? Se você tiver telefone para contato, e-mail, pode deixar aqui para que o pessoal possa entrar em contato. Bom, nós temos um telefone fixo no próprio abrigo, que é o 3271-3099. O telefone, através desse telefone, a gente recebe doações, e se a pessoa não puder deixar, a gente vai pegar. E temos também 2 contas correntes. Quem quiser pode fazer depósito, a gente agradece bastante, porque realmente a gente está precisando de uma certa entrada de recursos financeiros, né? Em dinheiro mesmo, em cash, para que a gente possa pagar os nossos funcionários. Graças a Deus não tem ninguém atrasado, né? É uma coisa boa, porque a gente conseguiu manter, apesar de toda a dificuldade, a gente conseguiu manter isso aí em dia. E a gente tem 2 contas, uma no Banco do Brasil, que a gente pode disponibilizar o número, e uma conta também no Bancob, Cicobi, que é uma cooperativa de crédito, né? Então, essas 2 contas correntes, para quem puder fazer depósito, a gente agradece bastante. Paulo, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho no abrigo, né? Um trabalho tão bonito que foi passado aí de pai para filho. E eu tenho certeza que vai continuar aí, né, com a sua filha, que você já estava falando aí um pouquinho da sua filha, que certamente ela vai ajudar, e que o projeto cresça e que ele venha ajudando cada vez mais idosos, né, tanto lá em Macaíba. Muito obrigada e parabéns pelo projeto. A gente que agradece a oportunidade de ter participado, né, do programa. É mais uma oportunidade de a gente divulgar o trabalho, né, para que mais pessoas possam nos ajudar. Muito obrigado. Vamos repetir os dados bancários, que são muito importantes para as nossas doações. Pelo Banco do Brasil, você pode doar para a agência 2256, dígito X, conta 106, 372, dígito 3, e pelo Banco Cicobi, a agência é 5177, dígito 2, conta 11.896, dígito 6. Você tem uma sugestão de pauta para o Felicidade Urgente? Então manda um e-mail para a gente. Anota aí, nucleofelicidade-urgente39@gmail.com. Felicidade Urgente vai ficando por aqui, mas antes eu quero deixar a seguinte mensagem.
Valorizem a vida e priorizem o coletivo. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara e leve álcool gel com você. Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão e limpe todos os objetos. O isolamento social ainda é a melhor arma contra o Covid. Até o próximo Felicidade Urgente, se Deus quiser.